Aos 50 anos, Pelé jogando pela seleção brasileira contra os melhores jogadores do mundo e brilhando. É isso mesmo. A gente vai ver aqui um react hoje desse vídeo sensacional, né, do amistoso entre a seleção brasileira e um combinado do resto do mundo. O Brasil perdeu por 2-1 e o Pelé jogou quase o primeiro tempo inteiro. Vocês vão ver aqui alguns lances do Pelé. Aos 50 anos, saiu aí com a 10, com a faixa, né? E aos 43 minutos do primeiro tempo, ele sai da partida. Quem entra no lugar dele? O craque Neto. Cara, essa partida aqui é uma das coisas mais aleatórias que vocês podem encontrar aqui no YouTube. Olha o Rei Pelé aí saindo do jogo para a entrada do craque Neto, que faz o gol do Brasil, né? O Brasil perde de 2-1. A gente vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora neste vídeo. Mas antes, vou pedir para você o seguinte: se inscreve aqui no canal. O Esse Dia Foi Louco está batendo metas aqui incansáveis no YouTube todo dia, chegando já quase a nossa metinha de 10 mil inscritos. Então, ó, dá essa moral, se inscreve aí no canal, pega o link, joga lá nos seus grupos de WhatsApp, dá aquela força que as organizações Esse Dia Foi Louco merecem. Meu nome é Carter Batista, quem não me conhece lá do Instagram, passe a conhecer a partir de agora, se inscreve aí, tá bom? Agora vamos lá já direto, né, sem muitas delongas, para o jogo do Pelé, para esse maravilhoso amistoso, e vamos começar já soltando as imagens, e eu já vou falar as informações desse jogão aí. O Brasil tinha acabado de jogar a Copa do Mundo de 90, né? Isso aqui foi no final do ano. Não foi bem na Copa, a gente sabe. O Brasil foi eliminado pela Argentina. Olha aí, todas as câmeras. Olha aqui, o time titular da seleção brasileira. Do resto do mundo, né? World Stars, né? As estrelas do mundo. Sérgio Goicoechea, esse cara tinha ido muito bem na Copa do Mundo. Né? Eu acho que o Goicoechea é até aquele goleiro que, né, pegou pênalti na Copa, mas nunca foi um grande goleiro. Mas no banco tinha o Michel Perdomo, que foi o melhor goleiro da Copa, e o Higuita. Então, assim, estava bem servido de goleiros à seleção do resto do mundo. O Clijsters, ali na Júlio César, que era brasileiro, tinha dois brasileiros nos melhores do mundo, né, ali no resto do mundo, o alemão e Júlio César. Hugo de Leon, né, capitão do Grêmio, campeão da Libertadores, o Michel jogava bola, alemão, Martin Vasquez, Carlo Ancelotti, né, provável novo técnico da seleção, estava nesse jogo, Van Basten e Roger Milá. Não para por aí, tá? Vou falar para vocês que o time do resto do mundo, além desses caras que eu falei para vocês aí, ó, tinha também, né? Não era fraca a seleção, não. Olha só, do meio para frente tinha Luiz Henrique, do meio para frente a gente tinha Michel Alemão, Basualdo da Argentina, o Rafael Vaz que eu falei agora, o Ancelotti, Enzo Francesco, esse cara jogava muita bola, Marco Van Basten, Stoichkov, Roger Milá, né? Quem mais? Raj, né? O Maradona dos Cártabos, ou seja, estava nata aqui do futebol, os jogadores que tinham se destacado na Copa do Mundo. Então o Pelé não estava enfrentando qualquer time, não. Era um time realmente dos melhores jogadores do mundo, né? E vamos ver como que o Pelé se saiu. Aqui tem uma seleção só com lances do Edson aqui, do Rei Pelé, do Edson Arantes do Nascimento. Tá aí ele, ó, cumprimentando o Ancelotti. Olha que imagem. O Ancelotti novinho ali, capitão, que era brasileiro, que jogou a Copa pelo Brasil, né? Tá aqui o time brasileiro, ó. Sérgio, para mim não era um bom goleiro, né? Gil Baiano, na época, jogava no Bragantino. Paulão, Adson, César Sampaio. Leonardo, Cafu, Donizete, Charles Baiano, né? Pelé e Rinaldo. O Rinaldo, vocês estão vendo ali, com a 11, ele vai ser o grande vilão desse jogo. Daqui a pouco eu vou contar por quê. E a seleção do resto do mundo treinada por quem? Pelo Pelé e Higuita. Olha só, Pelé e Goicoechea. Tá aí a foto do Pelé com o Silas ali do lado. A seleção do resto do mundo treinada pelo Beckenbauer. E o Brasil pelo Paulo Roberto Falcão. Deu a saída de bola ali o Rinaldo, rolou pro Pelé. Olha que imagem, né, cara? Eu gosto muito desse jogo, né? Eu assisti isso pela TV na época, porque eu posso falar hoje em dia que eu vi o Pelé jogando, né? O Pelé tinha 50 anos aí e estava muito em forma, né? Muito mais inteiro que alguns profissionais de hoje, ó. Faz um bom lançamento. Olha o domínio do Pelé. O famoso domínio orientado, ó. Sabe, tocando a bola bem, jogando de meia ali, ó. Podia ter jogado na Copa de 90, viu? Ó. O Pelé segurando e só distribuindo, só no carteado. Olha esse drible que ele dá ali no meio de campo, cara. E já domina indo para cima, já aciona ali o Reinaldo na ponta esquerda. Esse Reinaldo é o grande vilão do jogo. Ele teve a chance de dar um passe pro Pelé. O Pelé ia sair na cara do gol e ele resolveu chutar, chutou para fora. E toda a bola que ele pegava, ele queria chutar. E, pô, teve
duas chances, pelo menos, de colocar o Pelé na cara do gol e não fez isso. Mas vocês estão vendo aí os lances, né? O Pelé distribuindo a bola, passava por ele, toda jogada passava por ele. O Brasil teve algumas chances, chegou, né? Essa foi uma boa jogada, ó. O Pelé batendo uma falta. Meu amigo, se eu pudesse fazer um desejo, né, retroativo, seria que o Pelé tivesse feito um gol de falta nesse jogo. Imagina, com a 10, com a faixa, fazendo um gol de falta. Ele foi um dos maiores batedores de falta da história, né? Essa ele tentou chutar de longe, não deu certo. Aí mais uma oportunidade. Nessa aí, ó, o Pelé se atrapalhou ali, rapaz. O Pelé, né? Mas ele também se atrapalhava. Outra boa jogada do Pelé, ó, o Rinaldo passou de primeira inversão de jogo. Jogava fácil o Pelé. Essa aqui é a verdade. Aos 50 anos. Você imagina. E jogando, como eu já falei várias vezes no vídeo, vou repetir, contra os gols de qualquer jeito. Cara, que raiva que dá do Rinaldo ver esses melhores momentos. Lá vem o Pelé de novo. Dessa vez ele tocou na direita, né? Ainda bem. Mas também acabou não saindo nenhuma jogada perigosa. Estamos chegando aqui nos minutos finais do primeiro tempo, né, nesse compacto. É quando o Pelé vai sair de jogo e vai entrar no lugar dele o craque Neto. Né? O Neto que era um cara que estava jogando muito em 90, né, que todo mundo cobrava na seleção e acabou não indo para a Copa. Mas esse jogo aqui era um jogo de reformulação. Tanto que o Falcão convocou só jogadores que atuavam no Brasil. Né? Ó, o Neto vai entrar aí. Ficou de fora, por exemplo, o Romário, o Bebeto, o Renato Gaúcho, estava no Brasil, mas ficou de fora. Ficou de fora o Careca, que era um grande jogador da época. O Zico tinha acabado de aposentar. Então, era a necessidade ali da famosa reformulação. O Pelé deixa o time ali no primeiro tempo. O jogo ficou menos interessante. Né? A seleção do resto do mundo, como eu falei, acabou ganhando o jogo. Eu vou rodar aqui depois mais um compactozinho, mas dessa vez só com os gols da partida, para a gente ver aqui, né, o gol do Raj de falta, que foi um golaço, o gol do Michel, né, os dois gols do resto do mundo, e também o gol do craque Neto, que fez o gol do Brasil, o gol de honra do Brasil. Vamos rodar aqui essa... Vamos rodar aqui os gols da partida Brasil e resto do mundo. Tá aí, ó, a jogada de contra-ataque do resto do mundo, né? A bola passando de pé em pé ali. Lançamento do Francesco e Roger Milá segurando a bola ali na esquerda. Olha só craque, né, cara? Pelo amor de Deus. Roger Milá devolveu ali. Foi no fundo, cruzou e o Michel, com bastante oportunismo, fez 1-0 para a seleção do resto do mundo. E o Sérgio não conseguiu evitar o gol. Gol do Michel, nessa altura fazia 1-0 a seleção do resto do mundo. Você viu o Stoichkov ali? Ou seja, né, cara, só tinha a nata aí. Né? Impressionante a quantidade de craque. Enzo Francesco, já falei, Carlo Ancelotti, Van Basten, né? Eram os melhores jogadores realmente da... Ó, o jogador brasileiro ficou ali no balanço, cruzamento para trás, e o Michel, muito oportunista, bateu por baixo do zagueiro, fez 1-0, tá aí mais uma vez o replay. Esse camisa 15 aí, não consegui identificar quem é esse cara. Quem que é esse cara aí, galera? Esse bigodudo aí. Quem souber, comenta aí o nome dele. Mas ele fez uma boa jogada, tava jogando com a 5, cruzou no meio e o Michel bateu de chapa no cantinho do Sérgio. 1-0 para o resto do mundo. E vai sair o segundo gol da seleção do resto do mundo já na segunda etapa, né? Terminou o primeiro ó, ali. Nesse lance ali, ó, o Neto já tinha entrado no jogo, dá um calcanhar ali, mas lá atrás já havia sido marcada a falta para a seleção do resto do mundo. Vocês vão ver a cobrança agora do Jorge Hagi. Jorge Hagi, né, que foi um dos craques da Copa de 90. César Sampaio, tá ali na barreira também. O craque Neto com a 16 ali, ó. E o Hagi, jogando com a 21, meteu a bola lá no ângulo. Que golaço, que gol maravilhoso. Eu acho até que o Sérgio, né, se atrapalha um pouco, né? Olha, ele volta com tudo ali de uma vez, né? Demorou para armar a barreira. E aí o Raí bateu no contrapé dele, só que lembra até aquela falta que o Raí bateu no Mundial de Clubes, né? Contra o Barcelona. E na hora que o Careca tava dando uma entrevista ali, né? O Careca jogava. Esse jogo foi na Itália, foi em Milão. O Careca tava ali, era um astro do futebol italiano na época, falando, saiu o gol de falta. Na transmissão da TV italiana, não pegou o gol do Neto, né? Jogo festivo. Foi um belo gol de falta do Neto aí pela última vez. E o Zico, a era Zico tinha acabado, o Falcão era o técnico da seleção.
apesar que a gente tinha um material humano riquíssimo, né? Se for pensar, a gente tinha Bebeto, Romário, Renato Gaúcho, Miller, vários craques, mas a gente não conseguia enxergar isso nessa oportunidade. Em resumo, é o seguinte: o Pelé jogou muito aos 50 anos, suco de nostalgia esse vídeo, fico feliz de poder gravar e mostrar isso aqui para vocês, e é isso. Vou me despedindo aqui, pedindo aquela velha moral, se inscrevam aí no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.